estou aqui na Coreia. Moramos aqui nessa casa. Era uma vida meia aperreada. Porque essa casa aqui, eu tenho uma história. Ciderlane, ele foi criado aqui. Os 14 anos de convivência foi tudo criado aqui. É uma história muito grande na minha vida. Tinha dia que não tinha que comer, não. Algo que marcou muito, eu acredito que na vida de todos foi o tempo que vendia pirulito na rua, catava latas. E acho que a maioria das pessoas sabe, eu sou muito braba mesmo. E ele, o Jimmy, que é jornalista, o Sami saía logo cedo para catar as latas, colocava as latas assim na calçada e a gente amassava as latas e para botar no saco, para ir vender, para trazer o dinheiro, para poder a gente comer. E quando tinha uma senhora lá que morava lá perto, ela fazia uns pirulitos, que era no tabuleiro, com uns buracos. Aí o Jimmy, o jornalista, com o Ciderlane, eles saíam para vender os pirulitos. E eu saía atrás, que eles não queriam que eu vendesse. Aí eu saía atrás, aí os moleques queriam bater neles para tomar os dinheiros, o pirulito que eu dava em todo mundo. Até que em 86 eu saí daqui, fui ao Benedito Bentes. Quando em 86 viemos morar aqui, na Princesa, nós viemos morar ali numa casa A. Só tinha um vão. E então, o Ciderlane, que eu chamo Ciderlane agora, né? Mas toda vez, tudo meu é fofo. Até aqui no celular, nos meus contatos, é fofo, 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 fofo. Agora isso aí ficou por motivo que ele era muito gordinho. Gordo mesmo, quando era pequeno. Então o fofo toda vez foi um menino esperto. Por exemplo, eu moro aqui no Benedito, ele pequeno ainda, e tinha uma panificação Princesa, que meus pais ainda moram lá. E a gente ia pegar um ticket que ganhava do governo para ganhar leite, para pegar leite. E a gente pegava o leite, a pacotinha do leite durante de manhã que a gente ia pegar. Quando era a tardezinha, o que sobrava os leites, eu ficava com ele na porta da panificação, esperando aquelas bandejas com os leites furados. A gente levava a panelinha, um caldeirãozinho, aí o homem pegava aquela bandeja que era de plástico, assim, aí jogava o resto do leite, dos leites furados do saco e colocava na panelinha, a gente levava para casa. E aquele leite a gente fazia coalhada para no outro dia comer, ou comer com cuscuz. Não tinha tempo ruim para ele, não tinha. A gente chama ele de fofo, né? Assim, né? A família, porque de tão gordinho que ele era, e gostava muito de inventar os brinquedos dele, de fazer, de transformar. De pegar uma madeira e tentar fazer um carrinho. Ele tinha isso aqui, a casa era pequena, né, mãe? E o quintal enorme. Ele sempre estava brincando de chimbra, estava brincando de jogo de botão. E eu sempre perto, olhando tudo. E assim, ele sempre foi defensor, assim. Se alguém mexesse assim comigo, que eu, por ser a caçula, ele defendia. Criança, ele sempre dizia, assim, tem até uma foto dele, não sei se o resto da família lembrou, mas tinha uma foto que ele tinha com uma arma assim na mão de brinquedo, e ele queria tirar foto com aquela arma, e a gente, não, vai não, pode ir não, e ele chorava, porque ele dizia que ia ser policial. Ia ser policial, e é tanto que ele se tornou e bom filho, bom companheiro. Eu me casei com 16 anos, quase 17, mas quem dormia comigo era ele. Ele dormia todas as noites comigo. Às vezes eu também dizia que ele era meu irmão marido, mas o Ciderlane era quem cuidava de mim, mesmo ele sendo um adolescente. Aí ele ficava comigo, dormia comigo, me ajudava com o barrigão e tal. Até para ir para a maternidade, ele foi me buscar com o bebê e ficou cuidando de mim. Eu sei que ele foi crescendo, e ele foi estudar aqui num colégio com o nome de Mônica de Fátima. Nós somos de família muito pobre e, como pobres, nós éramos muito esforçados, todos nós sempre fomos. Mas ele tem algo diferente e é um orgulho.
E esse Mano de Fátima lá, ele cresceu. Cresceu. De lá ele foi. Ficou como professor. Aí foi a época que eu entrei no Estado. Fui trabalhar como vigilante de colégio. E a minha esposa como merendeira de colégio também. Conheci o Ciderlane quando ele ainda era um líder comunitário. Eu estava indo fazer exercício na praça antes mesmo da inauguração da ATI, que era a Academia da Terceira Idade, hoje AME. Eu cheguei lá uma semana antes, então fui convidada para participar. Então fui uma das primeiras alunas da antiga ATI, atual AME. Eu estava em 2016 estudando para um concurso. Eu tinha saído do Exército e queria voltar para lá, que era ESA. E aí ele me procurou um dia lá na minha casa, já estava com o projeto de ser vereador. Ele chegou em mim, eu com 19 anos, ele, cara, gosto bastante do seu perfil, você é meu sobrinho, eu vi você crescer, eu sei dos princípios que você tem, sei como você segue sua vida e eu acho que você pode me ajudar muito e eu posso te ajudar muito. Acredito em você e eu quero que você acredite em mim, hoje eu não tenho nada para te dar, não tenho nada. O que eu tenho aqui é uma promessa que se você me ajudar, eu vou te ajudar lá na frente. E aí eu pensei direitinho, estava num sonho que era meu. E aí eu pensei e cheguei ao ponto de decidir entrar na equipe. Eu conheci o Ciderlane Mendonça quando eu ainda trabalhava no Colégio Fantástico. Eu coordenava toda a parte da educação física e toda a administração geral do ginásio. E eu tinha muita raiva dele, na verdade era essa, né? Porque ele ia aos encontros políticos no ginásio, ele fazia muita bagunça, ele e toda a equipe dele, e eu ficava para organizar. Então era um serviço árduo e também demandava muito tempo de mim. Mais na frente eu precisei me ausentar do trabalho quando infelizmente eu fui acometida com depressão e síndrome do pânico. Eu precisei parar todas as minhas atividades. Nessa época foram 2 anos que eu fiquei inativa. Eu conheci o Ciderlane em 2011, tem mais ou menos 10 anos, né? Eu coordenava uma campanha política e ele na época, eu acho que ele já era policial militar e ele chegou para dar uma ajuda aqui no Benedito Bentes, a esse político que eu trabalhava, né? E aí nasceu a amizade da gente, né? A gente foi se conhecendo. Ele é uma pessoa muito humana, né? Sempre foi muito humano, sempre pensou muito no próximo, né? Tinha muito cuidado com as pessoas que estavam ao redor dele. Na época ele tinha idealizado um projeto, já tinha, acredito que 1 ou 2 anos o projeto acontecendo, e ele me chamou para participar dessa atividade dele como professora. E eu disse para ele no dia que não tinha possibilidade nenhuma disso acontecer, já que eu estava totalmente debilitada, decorrente da depressão e da síndrome do pânico. Eu cheguei a tomar, por exemplo, 8 comprimidos dia. E aí ele disse, vem assim mesmo. E na hora eu pensei, como assim? Eu vou vou dar aula em um lugar onde eu não tenho condições. E ele disse, Gleise, venha que eu tenho certeza que você vai melhorar. Porque aqui são muitos idosos, eles são muito alegres, eles vão te acolher, tenha certeza disso. E quando eu cheguei, ele me colocou para limpar a piscina. Como assim? Ele precisa de mim? Mas aí ele me coloca para limpar a piscina. E eu encarei aquilo como uma missão. Se é para limpar a piscina, vamos limpar a piscina. E ele me mostrou como fazia. Você mexe aqui na bomba, porque ele mesmo limpava a piscina. Porque ele sabe cobrar, mas ele sabe cobrar porque ele sabe fazer. Porque antes de eu limpar a piscina, quem limpava a piscina era ele. Então ele sabia a quantidade do produto, sabia tudo e ele foi me cobrando. Então eu encarei aquilo como uma missão. Se é para limpar a piscina certo, vamos limpar. E aí eu limpei a piscina bem. E ele viu em mim dedicação. Na época que eu o conheci, mesmo sendo um simples líder comunitário, ele passava a confiança de um sonho que ele tinha mais na frente. E eu resolvi seguir esse sonho com ele. Ele percebeu que eu era desenrolado no computador. Porque cada missão que ele me dava, eu agarrava e, poxa, eu tenho que fazer isso aqui da melhor forma possível. Porque eu vi o comprometimento nele e refletia. Eu saí do exército e tem uma frase muito forte, que a tropa é o espelho do guia. Se o guia está bem, ele é determinado, é focado, a tropa vai da mesma forma. Isso me cativou muito, né? Isso fez nascer a amizade que a gente tem, que hoje em dia a gente é como irmão. Eu falo da minha vida para ele, ele fala da dele para mim, a gente desabafa. Ao longo desses anos todos, isso só cresceu,
Quando ele resolveu ser candidato a vereador, ele chegou lá na minha empresa, eu tenho uma ONG, e ele chegou lá na minha empresa e disse: amiga, eu estou pensando em ser candidato a vereador. E depois de um tempo ele chegou e disse: conseguiu o partido, e aí? Eu disse: vamos para a campanha, vamos junto. Ele foi aquele menino toda a vida da frente. E ao longo da trajetória do meu pai, teve uma pessoa muito importante, que sempre conversou com ele, que sempre aconselhou, que é o irmão mais velho, o meu tio Sami, que ele sempre esteve ali próximo, aconselhando, guiando ele em um caminho que ele não sabia que ele iria percorrer. E o meu tio Sami, ele sempre esteve ali dando o seu apoio, dando a sua sabedoria e lhe aconselhando a sempre fazer o certo. Quando ele errar, puxar na orelha dele e dizer: Ciderlane, não é assim, é desse jeito. E eu vejo o meu tio Sami como muito mais do que um irmão, como um pai para o meu pai, que ele sempre esteve ali, próximo do meu pai, aconselhando, desde pequeno até hoje. Muitas das conversas do meu tio Sami com o meu pai, a gente vê isso, aquele afeto, aquele amor que o meu tio Sami tem pelo meu pai. Mas teve uma vez, ele era um garoto de 13 anos e fazia parte dos desbravadores, tipo escoteiros, né, da igreja adventista. E eu lembro que tinha uma competição, uma corrida, e ele, sabe, assim, na corrida deu uma disparada, mas o concorrente dele saiu na frente. Eu corri pelo lado, acompanhei ele o tempo inteiro e gritava perto do ouvido dele: vai, você consegue! Vai, você consegue! E ele se superou, conseguiu um gás tremendo. Ele venceu aquela corrida. O Ciderlane sempre foi assim, sempre foi um vencedor. Isso, para mim, é uma grande virtude. Lembro de você pequeno, eu tendo que ajudar nos seus estudos e você se empenhando, se tornou professor, para ser professor como o irmão mais velho, e você sempre foi extraordinariamente bom. Ele nunca parou, nunca parou. Então é por isso que ele é hoje o que é. Eu sou um filho de uma merendeira e um filho de um vigilante deste bairro. Eu tenho orgulho de dizer que sou filho desta terra. Eu tenho orgulho de dizer que trabalho por esta terra. A gente já acompanhava o pai, né, na política. Uhum. E o pai, a gente acordava pelas madrugadas com o pai para poder a gente fazer as colagens. E aí a mãe fazia aquela escola com maisena e a gente levava a panela com a colher de pau e ele subia num poste e eu ia dando a ele o santinho do pai para colar, fazer as colagens nos postes. O Ciderlane? Sim, o Ciderlane. E a gente saía pelas madrugadas com meu pai, porque era um sonho do meu pai ser vereador. Então a gente saía no conjunto, no Benedito todo, para fazer essas colagens pelas madrugadas. A gente tinha um sonho que se realizasse no pai, mas não foi como Deus quis, né? Então foi realizado através do Ciderlane. Aí o Ciderlane realizou o nosso sonho e também realizou o sonho do nosso pai, né? E eu tenho muito orgulho dele, de ver o filho que eu tinha, tão querido e tão sofrido, sair do lugar daquele, do sofrimento, que hoje ele é vereador. Então eu já acreditava na vitória dele. E ele sempre foi um menino, um rapaz, um homem, né? Essa coragem dele, esse desempenho dele, essa luta, ele sempre teve, assim. Eu digo que eu não sei nem explicar, mas eu digo assim, que ele é um exemplo para nossa família. As pessoas diziam que ele não ia ganhar, que era um sonho, e ele se elegeu vereador, né? E foi o vereador mais votado do Benedito Bentes, e isso, assim, foi de uma alegria. Eu chorava enlouquecidamente, eu acho que eu nunca chorei tanto na minha vida, de alegria, de saber que uma pessoa como ele, que veio de baixo, né? E um policial que ninguém acreditava que fosse chegar onde ele chegou. Então isso para mim foi emocionante. Isso só fortaleceu a amizade da gente, que a gente sabia que um grupo de amigos, né, de pessoas do bem, como eu digo, nós somos uma equipe do bem, conseguir eleger o Ciderlane vereador foi um feito para mim inédito, né? E aqui foi esse cenário, aqui foi nesse espaço, nessa praça tão famosa, Praça da Formiga, onde tudo começou, onde na verdade eu comecei a me imaginar mais uma vez dentro da minha profissão, exercendo minhas funções, que na verdade é algo que eu amo fazer. E aí eu vim para a AME, na época ATI, e aí as coisas começaram a acontecer. Na verdade eu não só
trouxe de volta o gosto pela educação física, o gosto por estar com pessoas, mas eu também ganhei um amigo. Nessa época nós nos tornamos amigos e até confidentes, tá? Desde então estou aqui, o projeto já tem 10 anos e nós estamos apenas, talvez, pegando um pedacinho do que o nosso bairro esteja precisando, de atender pessoas que não apenas precisam de cuidados físicos, mas assim como eu, precisaram de cuidados psicológicos, sociais e até de um carinho, de um abraço amigo. Foi isso que eu recebi do Ciderlane, foi isso que ele me deu no momento que eu mais precisei. E eu acho que eu nunca conseguirei pagar o que ele fez por mim. E aí eu trabalhei para ele praticamente 8 meses voluntário, acreditando na missão que ele tinha me dado e acreditando nele, porque perder 8 meses praticamente sem receber nada foi um investimento. E hoje eu estou colhendo muitos frutos de tudo que eu investi nesse tempo. Se eu pudesse ter investido 1 ano, 2 para estar colhendo o que eu estou colhendo hoje, graças a Deus, que conhecimento ninguém vai roubar de mim. O que eu tenho hoje que está aqui na mente, não é dinheiro, não é nada que vai me levar para algum canto, é o que está aqui, é o meu conhecimento. E hoje sou conselheiro tutelar, reconhecido também pela comunidade do Benedito Bentes, atuando em defesa dos direitos da criança e do adolescente, e eu fico muito feliz, porque a gente meio que recebe a bênção, recebe uma missão e a gente distribui aquilo ali. A gente é meio que usado como uma ferramenta da sociedade. O mandato da gente é um mandato totalmente diferente de tudo que se posta aí enquanto política. É um mandato visado, a gente só olha para o social, a gente só olha para melhorar a qualidade de vida das pessoas do Benedito Bentes, e isso, assim, para mim conta muito. Eu digo às pessoas, aos meus amigos que não moram aqui, que olham o Benedito Bentes, o que era antes do Ciderlane e o que é hoje em dia, né? A gente via muita criança lá no Alto da Alegria, jogada praticamente assim, ao ar livre, sem nada para fazer. Ele também montou a escolinha de futebol, que na época era a escolinha de futebol de Coruripe, hoje é Amigo da Bola. E ele começou a tirar as crianças e os adolescentes da ociosidade. O olhar que ele tem para o bairro do Benedito Bentes, o carinho, o amor que ele tem, isso é uma coisa que contagia a equipe de uma maneira que é indescritível, né? Só quem faz parte dos Super Amigos sabe o que é isso, né? Eu muitas vezes eu fico emocionada de falar isso, porque a gente tem uma equipe tão do bem, que a gente só pensa em coisas boas. Meu pai, antes de ser vereador, antes de ser um político, ele foi um cara que batalhou bastante para chegar a esse cargo. Um cara que sempre esteve próximo à sociedade, sendo líder comunitário, e que sempre quis o melhor da sociedade. Ele sempre lutou, sempre esteve próximo de políticos para buscar aprender e ver como a política é. Ele quer ser um político diferente, ele quer ser aquela pessoa que melhora as condições de vida da sociedade. E hoje, como vereador, a gente vê isso é notório, que ele sempre quer buscar, que ele sempre trabalha muito, é uma pessoa muito ocupada, que trabalha desde cedo até muito tarde da noite, e a gente vê isso, a gente vê a felicidade dele em ser bem sucedido com o que ele faz e com o que ele é. E a gente vê muito claro essa visão dele, de querer melhorar, de querer o bem-estar da sociedade como geral. Eu desejo 1000 coisas, assim, milhares de coisas, tudo de bom para ele, porque ele é uma pessoa maravilhosa, não somente como pessoa, como amigo, como chefe, como líder. Ele é uma pessoa extraordinária, não mudou em absolutamente nada desde que eu conheci, nem como líder comunitário, nem hoje como vereador, é exatamente a mesma pessoa. Eu desejo que Deus continue iluminando o caminho dele, orientando ele, que ele continue nessa perseverança, nesse jeito que ele é, porque tem tudo para dar certo. É o que eu desejo, tudo de bom para o meu irmão, e dizer que eu amo muito, que ele continue sendo essa pessoa maravilhosa, esse irmão brincalhão, alegre. Eu quero que ele continue sendo quem ele é, né? Eu quero que ele seja feliz, que ele faça um mandato feliz, com alegria, com fé, com todo o carinho que ele tem por todo mundo. Eu só desejo o melhor para ele, né? Ele sabe disso, que se ele continuar sendo o ser humano que ele é, trabalhando com alegria, com amor, com garra, com dedicação, os próximos 4 anos vão ser muito melhores do que esses que a gente passou, até porque a gente aprendeu muito, né? E ele aprendeu muito. Eu sei que falta muito, o Benedito Bentes é muito grande, precisa muito, mas tudo que a gente fez foi só
foi só o bem mesmo. Mas é isso. Fé, amor e alegria para os próximos 4 anos, meu amigo, é o que eu desejo. De todo o meu coração e com todo o meu amor. E para você, meu filhote, meu amigo, meu irmão, meu parceiro, eu desejo para você não apenas mais 4 anos de mandato, mas mais 4, mais 4, mais 4, mais 4. Quantos mandatos você merecer, não apenas pelo que você é para mim, mas pelo que você representa para o bairro e para a nossa população. Meu amigo, te amo, viu? Desejo paz, sabedoria e muito amor. Parabéns. A gente se encontra, ele é muito divertido, ele brinca com todo mundo, beija na bochecha, é muito amoroso, abraça. Quando ele vê que meus irmãos e eu estamos com algum problema, ele faz de tudo para conseguir ajudar a gente. Que ele seja muito feliz, que ele consiga conquistar o que ele mais está querendo. Que eu sei que ele gosta de passar muito tempo com a gente e que ele consiga um pouquinho de tempo a mais. Eu vejo ele uma pessoa muito legal, muito dedicado, que ele gosta muito de animar a gente quando a gente está triste. E também sempre que tem um momento que a gente está chorando, ele tenta resolver e tenta deixar o melhor possível. Pai, te agradeço muito porque o Senhor sempre está do nosso lado e que o Senhor te abençoe. Tinha um dia que eu estava internada e você estava viajando, você voltou de viagem só para me ver. Esse foi um momento que me chocou muito. Te agradeço por tudo que o Senhor fez por mim. Que Deus abençoe ele e que ele possa continuar sendo essa pessoa legal, trabalhosa e continuando sendo dedicado. Olha, e eu quero te dizer isso, Derlan, que esse aniversário que você está completando hoje, que Deus te dê em triplos, cada aniversário que você faça, Deus vai te dando mais e mais e mais vitórias. E na tua carreira política, que Deus vá te iluminando os caminhos. E essa campanha, filho, tenha fé em Deus, que Deus vai te dar a vitória, sim, em nome de Jesus. Eu desejo para o meu pai tudo de bom, que Deus possa abençoar muito ele e que Deus possa aconselhar ele, estar próximo dele, abençoando ele em toda essa carreira política, que ele venha servir de exemplo para as pessoas, que ele possa servir as pessoas para melhorar a nossa sociedade. E por eu pensar muito na situação do profissionalismo, eu nem chamo ele de tio no trabalho. Mas tio fofo, né? Como o senhor era chamado antigamente, que o senhor era meio gordinho, balofo. Tem uma coisa que eu nunca falei pra ninguém, eu acho que não tinha falado nem pra o Ciderlane, que eu meio que tinha uma certa inveja, mas aquela inveja mais sadia, do meu irmão mais velho, porque o Ciderlane era padrinho dele. E aí o Ciderlane sempre dava presente, dava uma atenção maior, conversava. E ele, como tio, sempre foi muito de resenhar, de brincar, de jogar bola. Jogar videogame eu não tinha tanta essa atenção. E hoje eu não sinto mais isso, porque eu tenho a satisfação de estar com ele todos os dias, de aprender com ele todos os dias. E eu sei que ele realmente cuida de mim, me direciona para muitas coisas assim da minha vida. Hoje, uma grande parcela de quem eu sou, eu devo também ao Ciderlane, porque ele é uma pessoa muito boa. Então assim, te desejo tudo de bom, que você prospere muito mais na sua vida e saiba que você realmente muda a vida das pessoas, daquelas pessoas que estão perto de você. Te amo e tamo junto. Irmão, no seu aniversário eu só tenho que te dizer assim, eu te amo, tá? Eu te amo e Deus tem bênçãos para você. Eu só tenho que te dizer feliz aniversário, eu te amo, parabéns, Deus tem muitas bênçãos para você. Um grande abraço, ó, e um beijo. Te amo. Que Deus continue cobrindo ele. Porque nas minhas orações eu peço assim, Senhor, cobre meu irmão com o teu manto sagrado. É muito difícil assim. É difícil e é bom saber que os sonhos da família,
ele realiza no que ele faz, sabe? Porque ele é muito bom. A gente discute muito, briga muito, porque a gente tem um gênio muito parecido demais. Eu sou lutadora, eu sou daquele tipo de pessoa que o que eu quero, eu vou atrás, eu corro atrás. E o que eu desejo para ele é muita força, muita proteção. Eu desejo tudo de bom. Que ele continue sendo o pai que ele é, o irmão que ele é, o filho que ele é. Que desejo que Deus continue cuidando dele da forma que Deus cuida, né? E que coloque perto dele pessoas fiéis. A campanha do fofo. Desculpa. Pode falar do fofo. Pode falar do fofo, não tem problema não, fofo. Pode falar do fofo. Eu já sei que é o apelido dele, né? Tu sabe? Sei. Que ele é tão pequeno, ele era tão gordinho, eu só chamava ele de fofinho. Ele também chamava fofo, a gente chamava fofo. E eu ainda hoje eu chamo fofo. Ele ficava com vergonha quando eu chamava fofo. Mas eu não queria chamar assim de Arrano, não, deixa eu te chamar de fofo. Aí ele disse, tá, chame. A senhora vai descobrir meu apelido mesmo. Ele era uma criança muito boa. Aliás, meus filhos, todos foram bons e são bons. Então, uma vez eles pequenos, nem tinha lá na foto. Ainda fomos tirar uma foto, esse pessoal que passa na rua. E ele não queria, só queria tirar com o revólver. Chorou tanto, a lágrima chega Quantos anos ele tinha, a senhora lembra? 2 aninhos. 2 aninhos. Só queria tirar com o revólver. Eu não, meu filho, pelejei, não tinha jeito, ele chorava. O menino deu a revólver para ele. Um brinquedo que deu para ele, ele abriu um sorriso tão grande, a lágrima chega a descer, de alegria. E até que, enfim, com o tempo ele foi policial. Que bom. E quando ele disse para a senhora que ia se aventurar pela política, a senhora lembra o que a senhora sentiu? Eu fiquei meio em dúvida, eu fiquei muito surpresa. Eu disse, meu Deus, como ele vai... Sei lá, e o povo, fiquei em dúvida do povo, a quantidade de... Confiar nele, né? De voto, ele sempre saía de porta em porta, de pé, ele batia mesmo, como hoje ele faz. Então, eu fiquei surpresa quando ele ganhou. Para mim foi muito mais do que ele só tomar a decisão de ser. Foi quando ele ganhou poucos votos, mas foi o suficiente. Ficou feliz, mas hoje em dia eu fico assim pensando, é muita luta. É muita luta, né? Eu acho. Muito ele se dedica demais. Eu sinto falta dele, sinto saudade, porque ele fica muito tempo sem a gente ver. Sempre eu vou na casa dele pra gente almoçar, quando eu vinha da igreja, principalmente. E agora está na luta. Para tentar a reeleição. Reeleição. Você deseja o que para o seu filho? Meu Deus, tudo de bom. Eu sei que eu perco muito meu filho. É pouco tempo e é muito trabalho. Fica assim, é tanto tempo que a gente se vê. Quando ele vem aqui, eu fico feliz, muito feliz. A gente abraça, se beija.
Ele deita no meu colo, eu deito no dele. Se eu estiver na cama, ele deita também. Ele é muito carinhoso.